Manejo de solos, soja, arroz e mercados. Essa foi a tônica dos temas que foram tratados na noite desta terça-feira aqui na sede da Dagramas, num evento promovido pela empresa, essa empresa que trabalha com consultoria, assessoria e também com produtos. A Dagramas trouxe aqui hoje o Dr. Felipe Carmona, que discorreu e é um especialista em ciência do solo, falou sobre ILP, falou sobre esta questão nova que nós temos aí na soja, porque nós precisamos, e a agronomia e o melhoramento precisam dar respostas a essas questões hoje, já que estamos num novo estágio de cultivo da soja, e aqui a gente se refere à questão da meteorologia. E esses pontos aí foram tratados aqui pelo Carmona hoje. E falamos também bastante sobre cenário atual e também futuro, no que se refere às cotações de soja e de arroz, com o Evandro Oliveira, economista das Safras e Mercados. Ao final desse encontro aqui, bastante produtivo, aliás, uma boa participação de público dos clientes da Dagramas aqui, que mesmo com essa noite fria veio, porque os temas eram bons. E ao final eu falei então com o Carmona, a gente traz essa entrevista para vocês, com o Evandro, e falei também com o Márcio Balasquem, que faz uma avaliação disso aí, fala também ele que é um especialista também, um dos homens que vão a campo também, falar sobre esse atual momento da produção e essa expectativa grande que temos em relação ao que vem pela frente. Custo maior, tudo muito ajustado. Vamos a essas entrevistas aqui no Conexão Rural. O conceito de soja de 1980 era um, hoje é o outro. E eu até nem me refiro somente sobre a questão da intenção do negócio em si. O que era agronomicamente uma intenção lá atrás se tornou hoje mais um artifício de rentabilidade também. Só que teve uma outra mudança e que a gente está entrando nela, que é esse fator climático. Então, novamente, se pensa em como plantar essa soja, em como se trabalhar com ela, né? Alex, a soja nas terras baixas, ela tem avançado muito. Se a gente for se lembrar, 2009-10, a safra 2009-10, nós tínhamos em torno de 9 mil hectares de soja na várzea. Nos tempos atuais, a gente chegou a mais de 500 mil hectares de soja na várzea. Então, a soja, na verdade, ela tá nesse ambiente desde a década de 80, se intensificou agora, né, com as novas tecnologias, com a geotecnologia, com as variedades melhor adaptadas. Mas o que era a soja antes, né? A soja antes, o objetivo do produtor era colher 20 sacos por hectare para cobrir custo, mas para ganhar o benefício depois na lavoura de arroz que ia entrar em sucessão numa área mais limpa, né? Hoje não. Hoje o produtor ele quer ganhar dinheiro também com a soja, ele não quer empatar custo, né? Embora agronomicamente o benefício continue sendo o mesmo, né? A gente vai colher mais arroz em cima de áreas pós-soja, independente da produtividade de soja. Só que a gente tem que trabalhar com outros patamares de produtividade de soja, porque os custos hoje são outros e o conhecimento e a tecnologia hoje é outra, né? A gente tem condições de chegar nas produtividades que a gente tem nas terras altas, por exemplo, do Rio Grande do Sul, aí no patamar de 70, 80 sacos por hectare. A gente sabe que é possível chegar. Só que a gente tem um outro fator que entra aí nessa questão, como tu mencionaste, que é o fator climático, né? A gente não pode esquecer que na metade sul do Rio Grande do Sul, a gente historicamente tem menos chuva em relação à metade norte, e cada vez mais a gente tem um desequilíbrio dessa chuva temporalmente, digamos assim. Essa chuva cai muito concentrada em um curto espaço de tempo, e aí a gente passa um bom tempo, né, com aqueles veranicos, com aquelas estiagens. Então, como é que a gente tem que trabalhar, como é que a gente tem que se adaptar a isso? E essa é uma das abordagens que eu tenho batido muito nas minhas apresentações, que aí entra de novo a questão da integração lavoura-pecuária. Mas aí a gente tem um outro componente forrageiro que a gente tem que incorporar no processo, que são as perenes, as braquiárias, os pânicos. São esses materiais que vão ajudar a construir qualidade de solo, perfil de solo, caixa d'água, para a gente ter uma resiliência maior da soja que vai entrar em sucessão depois. Temos exemplos, né? Além de ter altas produtividades de carne nessas áreas, porque a gente sabe
que as geotecnologias que ajudam a soja na várzea ajudam também outras espécies de sequeiro, como as pastagens, né? Então a gente tem condições de produzir uma quantidade boa de carne por hectare, mas depois a gente tem uma condição, um solo condicionado para produtividade muito maior de milho, de soja nesse ambiente de produção em função desse benefício que a integração deixa. Então essa foi uma das abordagens que a gente teve na palestra de hoje aí. Pois é, se a água está rareando cada vez, essa água de cima, a gente tem que buscar na profundidade. Tu falaste ali numa meta que tem que se trabalhar de 20 a 40 centímetros para a gente trabalhar essa raiz. Só que a gente tem obstáculos também, né, Carmona? Como é que a gente vai fazer? Isso aí vai ser gradual? A gente vai ter que fazer um trabalho de conscientização maior sobre essa escarificação? Como é que a gente vai fazer isso aí? Bom, primeiro a gente tem uma questão cultural do produtor avaliar o seu solo só na camada de 0 a 20. Alguns baixaram ainda mais, para 0 a 10. Mas quando a gente fala em um ambiente de produção uma caixa d'água mais profunda, a gente tem que trabalhar esse solo numa camada de pelo menos 40 centímetros, né? A gente tem exemplos de outras regiões do Brasil onde o produtor tem essa consciência, ele precisa fazer perfil, e nós aqui na metade sul do Rio Grande do Sul, independente se é várzea ou coxilha, nós temos também que trabalhar o perfil. Então, primeiro, precisamos fazer um diagnóstico. Temos camada compactada? Que profundidade está essa camada compactada? O que nós podemos fazer para superar essa camada compactada? Qual é o nível de compactação? Vai exigir um implemento, vai exigir ferro? Ou a gente pode superar essa camada com plantas, né? Com um sistema radicular mais agressivo? Mas o fundamental disso tudo a gente precisa explorar uma nova fronteira. Para muitos é uma nova fronteira, que é essa camada de 20 a 40 ou de 20 a 60 centímetros. Essa consciência a gente precisa ter e precisamos dar condições para as raízes chegarem lá embaixo, seja com ferro, seja com raízes de plantas forrageiras ou plantas de cobertura ou adubos verdes, enfim. A tendência é ir aperfeiçoando essas variedades que vá ao encontro dessa necessidade também. Como é que tu vê isso? Essa é uma excelente pergunta, né? A gente não sabe, a gente não conhece essas variedades de soja. Vou falar de soja, tá? A gente não sabe quais são os sistemas radiculares mais agressivos. A gente tem uma ideia, né? Normalmente as variedades que têm maior tolerância a excesso hídrico são variedades também que têm maior tolerância à seca, que são variedades que têm um sistema radicular mais agressivo. Só que aí fica um recado para os nossos melhoristas também de soja. Temos que trabalhar, temos que buscar materiais, fazer seleções de melhoramento, buscando materiais que tenham um sistema radicular mais agressivo, que consigam eventualmente tolerar níveis um pouco maiores de adensamento de solo, de saturação por alumínio, porque aí está uma das chaves para a gente superar esse clima maluco que a gente vem enfrentando aí, com veranicos cada vez mais extensos, com temperaturas cada vez maiores, né? Então, para superar, para mitigar isso, sistemas radiculares mais profundos, aprofundamento maior de raízes é uma das chaves também. Estamos em meio a um desafio. Grande abraço, parabéns mais uma vez pela tua palestra. Uma satisfação falar com o amigo novamente e boa sorte a todos aí nessa safra que se aproxima. Muita expectativa, logicamente, em relação à questão do arroz, principalmente a comercialização, que sai um pouquinho da curva, né, em relação aos anos anteriores. Nós íamos com preços bons. O que aconteceu esse ano, amigo? Então, acredito que o principal elemento nessa temporada, em termos de comercialização, foi a forte retração da demanda, tanto externa quanto externa, né? Então, essa forte busca de todos os países do Mercosul por um espacinho que surja no mercado externo fez com que dificultasse um pouco a nossa vida, né? A concorrência com os Estados Unidos também foi mais difícil, os Estados Unidos com preço bastante atrativo, isso dificultou um pouco a nossa vida no cenário externo. Internamente temos diversos desafios em termos de comercialização, a retração do consumo doméstico, que é algo que vem sendo muito estudado, que nessa temporada foi um pouco mais intenso do que se esperava, seja por questões macroeconômicas, seja por uma mudança talvez no padrão do consumo
do brasileiro, né? A pirâmide demográfica está mudando, o padrão do consumo está em constante desenvolvimento, então cabe ao setor tentar se adequar a essa nova realidade do consumo. Então acredito que esses foram os principais desafios que impediram, né, uma trajetória mais favorável dos preços nessa temporada. Agora, Evandro, regra de mercado, né? Quando o preço baixa é porque tem muita oferta, né? Nós tivemos um problema sério aí com o Paraguai, o arroz paraguaio, né? Eu até me surpreendi com a quantidade ali que nós importamos de arroz do Paraguai. Pois é, o Paraguai é um país que há poucos anos, né, meados de 2005, tinha uma produção estimada em 500 mil toneladas de beneficiado. Hoje o Paraguai tem uma produção base casca já perto de 1,5 milhão de toneladas, base casca, né? E 80% desse mercado é o Brasil. Por isso que, como falado, o Paraguai hoje é considerado o nosso segundo estoque. E é um país que tem a questão tributária mais favorável, entra desonerado no país, é algo que já ao longo período vem sendo discutido pela cadeia produtiva, até buscando juntamente ao governo estadual, né, alguma forma de facilitar um pouco a vida do setor gaúcho, mas sim é uma preocupação crescente, pelo visto os paraguaios têm projeções para continuar avançando sua produção, porque como a gente vê, tem campo aberto no Brasil, estando presente nos principais centros consumidores, né? São Paulo, Minas Gerais, Centro-Oeste. Então é uma grande dificuldade, né? E outro ponto que o Paraguai tem a metade, praticamente, né? Quase metade dos nossos custos de produção, o que dificulta ainda mais a nossa concorrência com esse país. Evandro, haja vista essa pressão baixista desse ano aí, desencantamento, o que a gente pode prever uma diminuição mais drástica de área do arroz no ano que vem? Esse ano, né? Sim, para esse ano agora, né? É uma pergunta muito importante, decisão de plantio para a próxima temporada, ainda há muita incerteza, né? Porque as outras culturas alternativas também não estão em patamares muito favoráveis, então há essa indecisão, questão do custo, questão do crédito, né? Algo que preocupa muito, mas a gente sabe que no fundo o que conta é preço, e com uma margem muito desfavorável, já é sim esperada, já é consolidada a decisão de corte de área para a cultura do arroz. Obviamente aqui no Rio Grande do Sul se espera um corte mais focado nas regiões com menor produtividade e um corte de área em torno de 6% para os maiores produtores, em torno de 10% para os menores e uma área mais ajustada, os 900 mil hectares, esse é o que vem sendo conversado, né? Nossos números até considerados um pouco otimistas, né? Alguns falam até menos de 900 mil hectares, mas é uma redução muito importante, mas acreditamos que a redução mais contundente, o corte mais contundente deve ser nas áreas de sequeiro que tiveram uma produtividade muito abaixo do esperado. Amigo, e num resumo da soja, também ainda com uma pressão baixista de preço, a gente pode se dizer agora que a soja está no seu patamar normal? Isso, a soja nesse momento vai a preço de soja, né? Soja nos patamares atuais, mantendo certa estabilidade, o mercado espera uma certa estabilidade ainda, o mercado da soja é sustentado pela questão dos prêmios, então o que se espera é realmente uma pressão maior por conta de toda essa oferta cada vez maior, né? Essa produção novamente recorde de soja no país. Talvez agora com um corte nos Estados Unidos a situação fique um pouco mais favorável, né? Temos aí pela frente acordos comerciais que devem ser firmados. Caso a China venha a firmar algum acordo com o Brasil, isso pode ser favorável para o Brasil, para poder colocar produto para fora, mas diante dessa produção bastante elevada, ainda se vê muita dificuldade de um avanço, né, de uma recuperação muito forte nos preços da soja. A tendência nesse momento é de um mercado aí de estável a mais baixo, pelo menos no médio prazo. Muito obrigado e parabéns pela tua palestra. Eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade, um forte abraço a todos e até a próxima. 2 temas hoje nesse encontro aqui, bem prudentes sobre o aspecto de vista do momento, né? Falamos de soja, que é uma incógnita tremenda
principalmente nesse momento agronômico diferente, a gente pode dizer. Falamos também de economia. Queria começar pela soja. Ficou bem claro aqui o seguinte, Márcio. A gente precisa agora pular uma casinha. A gente precisa de maior produção. E a gente tem que trabalhar com solo. Também. O Alex, acho que são assuntos que a gente tem que trazer à baila, nós precisamos discutir isso, a gente precisa conversar a respeito disso. A gente nada gramas lá na propriedade que a gente está tocando hoje, e tu acompanhou o nosso dia de campo lá, e a gente vem se dedicando a isso, olhando o solo, buscando meios de organizar esse solo, fazer com que essas plantas tenham a capacidade de tolerar muito melhor as adversidades que nós vamos ter. O Rio Grande do Sul, todos os anos nós vamos ter alguma adversidade, não existe ano perfeito no Rio Grande do Sul. A palestra que o Carmona trouxe para nós, ela identifica muito as coisas ligado a isso, traz muitas informações ligado a esse tema, e o nosso papel é aproveitar, trazer isso, discutir esse assunto e nos preparar para ver como é que a gente consegue fazer melhor as coisas, né, Alex? Porque a gente vai ter os nossos problemas de cultivo, mas nós precisamos superar. E como é que a gente supera? Então, é a integração lavoura-pecuária, é cobertura de inverno, plantas com mais capacidade de enraizamento, é cobertura para diminuir a temperatura de solo, trazer condições para essa planta conseguir explorar melhor o perfil de solo. Essas coisas todas, o que eu vou usar? Vou corrigir solo, vou botar doses importantes de calcário, vou fazer gessagem, o que eu vou fazer para fazer esse meu solo ficar adequado às melhores condições de cultivo? Nós precisamos discutir isso. Por quê? Porque discutir o preço, que é outra questão que a gente trouxe hoje aqui, discutir mercado e como as coisas acontecem, mas discutir o preço da commodity é commodity. Nós estamos trabalhando com commodity. E a commodity ela vai entregar para nós o preço que o mercado estiver pagando pela lei da oferta e da procura. Então nós não ditamos regra em preço de commodity. Nós podemos o quê? Nos preparar para produzir melhor, fazer as coisas melhor e fazer com que a nossa lavoura não tenha essas oscilações, ou que consiga diminuir esse problema das oscilações de produtividade. Porque não existe forma de fazer a nossa lavoura ficar mais competitiva do que produzir bem. Agora, a gente precisa produzir bem e gastar adequadamente para não fazer uma lavoura inviável. Então, essa discussão a gente precisa tocar ela, esse assunto tem que evoluir, porque quando a commodity, a soja, está 180, o arroz 120, qualquer investimento cabe. Pode botar dinheiro que eu vou produzir e vou ganhar dinheiro. Agora, nas atuais circunstâncias, nós temos que entender que nós precisamos fazer uma lavoura bem feita, precisamos investir o necessário, mas temos que fazer uma lavoura equilibrada, porque senão a gente, daqui a pouco, facinho, a gente gasta mais do que arrecada, né? A coisa está ajustada, né? Mais do que nunca tem que ver isso aí. Eu queria que tu comentasse um pouquinho para nós sobre as operações de barter que a da Gramas também está fazendo. Sim, Alex, nesse momento o Rio Grande do Sul está sofrendo talvez uma das maiores crises financeiras que a gente acompanha nos meus 30 anos de trabalhando com agricultura no Rio Grande do Sul. E o que eu observo dentro disso aí? É que hoje a maior dificuldade que nós temos é a oferta financeira, dinheiro. E como é que a gente vai criar ferramentas para o nosso cliente, o nosso parceiro, conseguir tocar uma lavoura com os custos mais adequados? A gente partiu para o ano passado começamos a nos preparar para isso, e esse ano a gente vai trabalhar com o barter, é uma ferramenta que vai entregar condições do cara conseguir buscar crédito com um pouco mais de facilidade, e isso faz com que a gente consiga acessar algumas taxas de juro mais adequadas, um pouco melhor, nos dá condições de trabalhar essa troca, vamos fixar preço
Então a gente consegue trabalhar numa situação que eu sei a quanto que eu vou gastar para produzir e sei a quanto que eu vou vender esse grão. Eu defini isso, que é uma ferramenta que alguns produtores no Rio Grande do Sul fazem, mas não tão expressivo. O Mato Grosso trabalha muito com essa ferramenta, que é fixar o preço, pelo menos, do que me custa a produção. Né? E a gente está trazendo isso aqui para dentro da Adagramas. Nós começamos a receber grão ano passado lá em Rio Grande. Este ano a gente está melhorando a nossa condição de recebimento lá na unidade que fica no Povo Novo. E a ideia é fazer com que a gente tenha, nesta ferramenta do barter, uma opção interessante para os nossos parceiros usufruir e usar essa ferramenta. Noite fria, bom público, tem que tirar o chapéu para esse pessoal também, mas também isso é uma resposta a essa parceria forte que tem com os clientes, com os parceiros. É verdade, Alex. A gente, graças a Deus, a gente sempre teve um público que nos acompanha, que está junto conosco sempre aqui, que eu não chamo de clientes, eu chamo de parceiros, porque é uma parceria que a gente tem com nossos clientes. Quem está junto conosco aqui, ele sabe que pode contar com a equipe técnica da Adagramas, que a nossa equipe vai estar lá dentro da propriedade, operando, buscando meios de fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível para o nosso parceiro. E é dessa forma que se formam as coisas ganhadoras no nosso mercado, que é um produtor que se sinta amparado pela Adagramas, tecnicamente, na tomada de decisão, e nós nos sentimos amparados quando a gente está fazer um evento, trazer alguém para nos trazer informação. E a gente sabe que o nosso cliente vai estar aqui junto conosco, conversando, discutindo, perguntando e se informando, porque a gente enxerga que essa é a forma de se fazer com que a gente auxilie nosso parceiro na tomada de decisão. O que a gente vai fazer? Vamos plantar mais, vamos plantar menos, vamos fazer uma lavoura mais adequada, vamos controlar determinados investimentos. É o momento da gente olhar isso e pensar, é o ano que eu vou trocar o meu trator? Ou é o ano que eu vou fazer algum investimento mais específico? Não, mas são anos difíceis. Mas essas informações vão nos dar ferramenta para tomar essa decisão. Né? E a gente tem que olhar e saber que, por isso, a parte técnica, a gente saber que nós não devemos fazer investimentos, mas não podemos deixar de cuidar do nosso maior patrimônio, que é o solo, que é da nossa produtividade, do nosso tomar os nossos cuidados com o nosso sistema de produção, né? Sem fazer loucuras, mas cuidado e tentar dessa forma fazer com que a nossa lavoura garanta um bom nível de produtividade. Pés no chão e cabeça no alto sempre. Grande abraço, obrigado, Márcio. Obrigado, Alex, aí. Um grande abraço, obrigado pela presença aqui hoje e sucesso aí nas empreitadas que vai ter propor a vida. Que não faltam. Exatamente, é isso aí.